Bem-vindos, senhoras e senhores, dessa droga de canal. Eu sou o Lucas e nós damos continuidade aos contos de When We Rage, que seria a terceira antologia analisada aqui nessa droga e a segunda antologia da trilogia de São Francisco do Mundo das Trevas. Não tenho nada para falar no começo, só ignora o meu terçol, se você conseguir, e a gente começa a falar do livro agora. O primeiro conto a ser comentado, que é o Transitions, é interessante de ser destacado que ele é o maior conto que tem dentro do livro, então se você pensa em ler When We Were Rage, saiba que o maior conto ele tem 40 páginas, diferente do que a gente viu em The Beast Within, que tinha 60 ou 80 páginas, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas esse aqui ele é bem enxuto para ser um conto grande, ele tem bastantes informações, ele fala sobre os andares do asfalto, mas vamos uma coisa de cada vez, eis a história. Nós contamos a história de Jim Lawrence, ele é um andarilho do asfalto de uma outra geração, e como nós estamos falando de um livro de 94, nós temos já um passo, né? Porque nós temos uma evolução considerável da tecnologia a partir dos anos 90, né? 80, 90, tem uma evolução muito grande, um passo muito importante para a tecnologia, e muitas pessoas não pegam essa evolução, e nós vemos isso principalmente aqui nesse conto que vai falar sobre esse andarilho do asfalto que não consegue ele se vê no fato dele não conseguir estar acompanhando as tendências contemporâneas e talvez ele não esteja mais adequado à própria tribo. Acho essa proposta muito interessante. O que acontece é que esse Jim Lawrence, ele começa a história conversando com um amigo dele, um filho de Gaia, na verdade. Eu tô colando aqui porque, enfim, são alguns nomes que não estou familiarizado. O nome do cara é Fraser Martinson, ele é um filho de Gaia, como eu disse, ele é uma espécie de amigo, um confidente, ou quem sabe até uma espécie de psicólogo ali do Jim. Eles têm uma conversa ali no começo da história, justamente falando sobre esse assunto. A descrição é que eles estão ali numa praia ou algum cenário talvez até mesmo espiritual, porque as descrições elas são bem fantásticas, né? Enfim, não dá para saber exatamente onde que eles estão. Mas continuando a história é que ele acabou de ser demitido da antiga empresa dele e é que ele recentemente recebeu uma outra proposta para fazer de um tal de David Gibson, para fazer parte de uma empresa chamada Terra Nova Biometrics. E não fala exatamente no começo qual é a finalidade dessa empresa, mas ele é candidato e ele já diz ali que ele é um engenheiro e que talvez ele não seja a pessoa mais adequada para fazer aquilo, uma vez que ele envelheceu e a tribo dele não segue mais as metodologias que ele segue. E como o nome mesmo já sugere, esse Biometrics quer dizer que essa empresa ela mexe com algumas coisas biológicas, algumas coisas químicas, então vai mexer bastante com o que a gente vai ver, o que a gente viu na verdade lá no Umbra Velvet Shadow, quando a gente viu o reino cibernético, que são esses apetrechos tecnobiológicos que são acoplados nos andares do asfalto com uma forma de melhoramento corporal. Acho interessante essa proposta, mas enfim, não gosto. Contraditório, né? Mas enfim, é verdade. O Jim Lawrence, ele vai até essa empresa, até a Terra Nova, e ele encontra, na verdade ele tem a sua entrevista, tudo corre bem, ao contrário do que ele imaginava, que é exatamente o que a empresa precisava, uma vez que você está mexendo com tecnologias e inserção biológica, então nós temos que fazer uma junção, até que faz sentido do que essa empresa precisa. Então, uma vez que o Jim é um engenheiro e precisa de uma base, né, tanto quanto, não retrógrada, mas precisa do princípio para poder aplicar o que nós temos de mais moderno, né? Então ele é aceito ali na empresa. Quando ele vai sair da empresa, ele dá de topo com uma mulher, que é a Pamela Barnes. Ela é uma representante da Tsubai Technologies, até então eles não se conhecem, e ela vai com o intuito de fazer uma proposta para o David Gibson, né? Que é justamente comprar a empresa dele. O que não conta exatamente é porque a história, na verdade, ela acontece em duas versões. Acontece na visão do Jim e na visão dessa Pamela. Porque ela pega um avião, ela vai até São Francisco fazer essa proposta de compra, enquanto nós temos esse outro contraponto do Jim em seus problemas, né? Esses contrapontos, esses dilemas de se atualizar, de estar velho demais, não estar mais pronto ou adequado à sua própria tribo. Mas enfim, essa Pamela vai até a empresa, o Jim se retira, ele está de carona com outro amigo garoto dele, e então essa Pamela chega, faz a proposta para o David e ele se nega. E ele alega que essa empresa japonesa, né, a Tsubai Technologies, ela está envolvida em tramas com a Pentex, e é por isso que ele não aceita.
Ela ameaça, né, que ele ia se arrepender dessa decisão e ela parte. Só que acontece que na noite daquele mesmo dia, um lobisomem, um Crinos, especificamente um dançarino da Espiral Negra, vai até a empresa e mata David Gibson, mas faz tudo parecer com que fosse um suicídio. E é exatamente o que a mídia reporta e é o que o Jim vê na televisão, mas ele vê que tem alguma coisa errada, uma vez que quando ele cruzou o caminho da Pamela, ele viu que tinha alguma coisa estranha nela. Na verdade, ele meio que sabia que ela era Garou, mas ele decide investigar o que tinha acontecido. Bom, lembra que eu falei pra vocês que esse outro companheiro de tribo estava esperando o Jim na hora para poder dar uma carona para ir embora? É importante falar um pouco mais sobre ele, porque existe esse contraponto de gerações, né? Porque nós temos o Jim, que é um pouco mais velho, e nós temos esse Christian, que ele é mais novo, ele sabe lidar com as tecnologias, tanto que ele é o cara que usa o Cyber Fetiche para poder acessar a Umbra cibernética, e então eles vão investigar as coisas da Terra Nova para poder saber o que realmente aconteceu. E é nesse meio do caminho que eles são emboscados por esse dançarino da Espiral Negra, e esse dançarino da Espiral Negra é justamente a Pamela Burns, né? Que é a representante da Tsubai Technologies. E então, enfim, vai um grande embate, infelizmente o Christian ele morre. Eu acho essa questão muito interessante, porque o Christian, não lembro se fala, eu acho que não fala qual que é o augúrio dele, mas ele perece na mão dessa Espiral Negra, enquanto nós temos o Jim, que é um Ahrum, e ele é também interessante porque no meio desses diálogos ele também começa a desacreditar da sua função como guerreiro numa tribo que é tão tecnológica. E agora nesse combate com a dançarina da Espiral Negra, o pau fecha, e aí que ele realmente mostra qual que é a sua função dentro da tribo. Acho bem interessante, bem reflexivo, e ele consegue finalmente entender o que aconteceu e começa um empenho para poder investigar mais essa Tsubai Technologies e saber que essa integração da Terra Nova à Tsubai era justamente um plano para poder corromper a empresa. Enfim, tudo que a gente já viu, principalmente lá em Monkey Ranch PTX, está sendo aplicado aqui. Bem conveniente, né? O que eu acho interessante, principalmente no desfecho dessa história, é que tem uma espécie de moral e mais diretamente... Na verdade, você pode levar isso para qualquer lado, principalmente porque ele está sendo guiado por esse filho de Gaia, mas tem uma reflexão bem interessante sobre esse tal de equilíbrio entre fúria e a espiritualidade, entre a razão e a emoção, porque nós temos esse contraponto, como eu disse, na verdade tem sempre esses dois contrapontos, né? Temos a corrupção e a manutenção da pureza, né? Que seria o dançarino da Espiral Negra e os agentes de Gaia, e nós temos também esse embate de idades, nós temos esse embate de racionalidade e emoção, porque ele é um Ahrum, então ele é um cara muito raivoso, muito furioso. Então nós temos todas essas reflexões assim, e é bem interessante, principalmente por se tratar de Andarilhos do Asfalto, porque se você prestar atenção até nos dons mais evoluídos, a proposta de equilíbrio ela realmente existe, né? Eu acho isso muito interessante porque traz uma função. Não se engane, os Andarilhos do Asfalto é a tribo que eu menos gosto dentro de Lobisomem Apocalipse, mas eu acho interessante que traz realmente uma função talvez significativa dentro do cenário do mundo das trevas, né? Aliás, por mais que eu não goste tanto assim da tribo, eu acho que tem uma função social muito importante por causa desse envolvimento com a sociedade. Apesar que eu acho que os roedores de ossos eles fazem muito bem esse papel, e os Andarilhos, assim como os Malkavian, eles são os Malkavian para mim, aqui de Lobisomem Apocalipse. Eles poderiam não existir. Mas enfim, fica aqui a polêmica, vamos ao próximo conto. Se antes nós falamos sobre contemporâneo, sobre tecnologia, nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade em si, porque é um conto falando sobre Wendigos, enfim. O nome do conto é o Fang of the Wolf, e vai contar a história de Sam Nakai, que ele deixa suas terras nevadas ao norte para poder ir até São Francisco, porque é guiado por espíritos, porque tem uma pessoa que vai vai suceder o seu próprio compromisso, que vai ser revelado daqui a pouco. Acontece que essa Heather Okoi, eu não sei como é que fala, enfim, ela é uma filhote perdida, vamos deixar dessa forma, ela tem 12 anos apenas,
e ela está sendo inundada por esses sonhos, ela está sendo perseguida por criaturas da Wyrm, só que ela não sabe, não faz a mínima ideia do que se trata dessas coisas. Eu acho interessante porque o autor, né, eu esqueci o nome dele, eu sempre coloco ele aqui na legenda, se você pesquisar o nome dele, ele é um grande escritor de horror, de terror, enfim. E ele tem muita experiência em falar sobre essas coisas. Apesar do conto eu não ter achado lá essas coisas, eu acho interessante as pinceladas de terror que ele coloca, principalmente porque ela está passando pelas primeiras sensações de lobisomens, né? As coisas estão começando a despertar de fato nela. Ela tem alergia, ela fica incomodada com o cheiro das pessoas e ela precisa sair de perto. Não diz exatamente por quê, eu também nunca li isso em nenhum outro lugar. Talvez essa alergia que ela tem das pessoas seja referente aos brancos, uma vez que ela é o Wendigo, não sei, não deixa isso aberto, não deixa isso claro, mas eu acho um pouco equivocado fazer esse tipo de ligação. Então vamos deixar dessa forma, mas eu estou ilustrando o que o autor colocou aqui, e, enfim, ele coloca com todas as letras que ela tem alergia às pessoas, apesar de ser muito estranho para mim. Bom, liberdade criativa, né, autoral. Nós temos essa Heather, ela está sendo perseguida, e durante a noite ela consegue se desvencilhar ali das criaturas da Wyrm, e ela chega até um lugar, né, que é chamado de Powwow, né, que é um termo indígena que se refere a uma reunião, na verdade, não fala exatamente, eu pesquisei um pouco para saber o que é exatamente isso, não fala se é espiritual, se é simplesmente social, mas é uma denominação de nativos norte-americanos, isso tem que deixar bem claro. E esse powwow está acontecendo, ela aparece, e assim que ela surge é que o nosso Sam Nakai, o Wendigo que veio guiado pelos espíritos, encontra a Heather, e ela é a pessoa escolhida, né? Então ele vai até ela, só que quando ele vai começar a explicar qualquer coisa, ele já começa a sentir a aproximação do inimigo e eles precisam fugir. Enfim, eles começam uma série de eventos de fuga, né? Eles entram dentro de um trailer, as criaturas da Wyrm. Ele começa a explicar para ela quem é ela, o que ele está fazendo ali, começa a falar sobre os sonhos dela, que aquilo é natural, que ela tem uma função. E antes dele conseguir completar qualquer coisa, eles são atacados por essas criaturas da Wyrm, eles fogem para um mundo espiritual, lá tem um combate, e é nesse momento que elas são atacadas que eles são atacados por um maldito, por um dançarino da espiral negra. Esse maldito está a serviço desse dançarino, e uma série de coisas acontece nesse caminho, porque eles se separam, o Nakai ele consegue derrotar o maldito, mas ele ainda assim é gravemente ferido por ele e quase que finalizado pelo dançarino da espiral negra, e o dançarino da espiral negra vai atrás dela, e eu acho isso muito legal, essa proposta. Aliás, é uma coisa que eu quero até sugerir para a mesa de vocês, que é justamente a função do dançarino da espiral negra, ela ser tão caótica, tão diferente, que ela extravasa essa função de matar o lobisomem, entende? Porque, bom, eu vou tocar no assunto sensível aqui, mas é como eles operam, que é justamente esses ataques súbitos aos cairns dos agentes de Gaia, e eles deturpam tudo que existe dentro do cairn, eles queimam, eles poluem, eles queimam, cara, é uma loucura, e às vezes eles pegam algumas pessoas de lá e eles forçam essas pessoas a dançar a espiral negra para que elas enlouqueçam e se tornam também agentes da Wyrm. E coisas piores acontecem, como, enfim, quando eles pegam fêmeas ou mulheres e estupram elas para poder servir apenas de... Enfim, já entendeu, né? Quando eu falo dessa loucura, é que toda vez que aparece um dançarino da espiral negra e você tem noção dessa ideia, e nós estamos falando de uma menina de 12 anos, a gente já fica meio apreensivo e um pouco mais com asco do que pode acontecer a partir desse confronto, porque ela ainda não passou pela primeira mudança, ela não tem noção do que ela está fazendo, ela está vulnerável, o Nakai ele tá ferido em algum lugar, e a gente começa a ficar maluco, e olha só como esse terror, né? Como eu disse, esse autor tem uma habilidade de fazer isso, e a gente fica meio que, porra, o que ele vai fazer com ela? Mas é óbvio que provavelmente vai fazer o que eu disse anteriormente, ou então levar ela para dançar a espiral forçadamente, né? Mas no meio desses diálogos, enfim, desses acontecimentos, o Nakai ele consegue retornar, ele combate de novo com esse dançarino de espiral negra, mesmo enfraquecido. É lógico que ele perde, fica fatalmente ferido,
E é aí então que a Heather ela consegue entender quem ela é de verdade, porque ele havia explicado que esse Fang of the Wolf, na verdade, é um amuleto, né? É uma espécie de... Bom, é uma presa, né? De um lobo, de uma estátua de um lobo que existia ali na região, que ela foi destruída para que os homens brancos construíssem ferrovias ali no território, né? E o que restou foi justamente essa presa, que é um amuleto sagrado e tem contato espiritual, enfim, tem um grande símbolo para os Wendigo e que precisa ser guardado, né? Aliás, é uma tradição, é uma cultura, e essa Heather, ela deve ser a próxima guardiã, uma vez que esse Nakai já está ficando velho o suficiente para não poder mais cuidar desse objeto, então ele precisa de um sucessor. E é nesse momento que ela percebe, né, a ancestralidade bate nela, ela passa pela sua primeira mudança e ela derrota ali, quer dizer, depois de muito esforço, né, eles combatem de fato ali, e ela consegue derrotar o Dançarino da Espiral Negra. E a partir desse momento é interessante porque o Nakai explica pra ela que ela tem que passar pelo ritual de passagem e que ela tá preparada para isso, mas quando acontece essas coisas, ele diz, né, que pô, não precisa, você já se mostrou digna, você assumiu a responsabilidade de poder proteger esse amuleto, e você também derrotou um Dançarino da Espiral Negra, né? Você combateu, você protegeu, você manteve as tradições, então o seu ritual de passagem ele está completo, você já é uma Wendigo. Acho bem interessante como essas coisas acontecem, mesmo fora do ritual, né? Acho importante como não precisa ser a lei tudo que está explicado no livro, sabe? Mesmo que tenha o ritual de passagem lá, você não precisa executar ele. Fala, não, você precisa passar pelo ritual porque é isso, assim, assado. Acho interessante essa liberdade poética, de novo, é muito fundamental, principalmente como exemplo do que se pode levar em jogo. E muito mais flexível para você fazer personagens e, enfim, já entendeu, né? Bom, era isso que eu tinha para dizer. Esses eram só 2 contos mesmo. E, bom, na próxima são 3 contos direto. Eu estou numa programação um tanto quanto diminuída, né? Não tenho postado tantos vídeos porque eu estou de férias. Tenho que aproveitar minhas férias, então é isso aí. Muito obrigado por assistir esta droga, e ela se propaga justamente pela droga de Insta, droga de página, e se inscreve nessa droga, compartilha nas suas redes sociais, nas suas mesas, onde você bem entender. Deixa um comentário aí, caso você tenha alguma experiência parecida, né? Caso você tenha alguma opinião, tenha lido o livro, sempre de forma respeitosa e com bom senso, e nós nos vemos em outra parte, na terceira parte. Eu acho que o Ember Range vai ter umas 6, 7 partes, eu não lembro exatamente. Mas que seja. Até a próxima. Falou!